Cassação do direito de dirigir. Você sabe que punição é essa? Não sei. E quando se é punido com ela? Também não sei. E como recorrer? Não sei. Então eu vou te explicar tudo agora. Em primeiro lugar, é muito importante eu te explicar que cassação é diferente de suspensão. Existe a cassação da CNH e existe a suspensão do direito de dirigir. Eu já até fiz um vídeo falando sobre a suspensão do direito de dirigir e dei dicas de como apresentar recursos lá. A suspensão do direito de dirigir é como se fosse um castigo, é algo temporário, no qual você é punido e depois do prazo que eu expliquei lá naquele vídeo, você vai lá e consegue reaver a sua CNH, cumprindo todos os requisitos. Já a cassação não, cassação é algo definitivo. A punição de cassação, ela se dá por 4 motivos, e esses motivos estão previstos lá no artigo 263 do CTB. O prazo dessa punição de cassação da CNH é de 2 anos. E após esse prazo, você terá que fazer todo o processo de habilitação novamente. Ir à autoescola, fazer exame psicotécnico, aí fazer a prova teórica, a prova prática, conforme está previsto lá no parágrafo 2º do próprio artigo 263. Artigo 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á, inciso 1, quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Inciso 1. Você deve tomar cuidado porque é influenciado diretamente pela indicação do réu infrator. Eu já fiz até um vídeo falando da importância de se atentar e cumprir os prazos do réu infrator, caso não tenha sido proprietário do veículo infrator. Caso isso não ocorra nessa infração, ela vai ajudar, ela vai somar a chegar a você atingir os 20 pontos e que automaticamente vai gerar o processo de suspensão. Se você está com a habilitação suspensa e alguém utilizando o seu veículo cometeu a infração e não houver essa indicação do réu infrator, você vai responder e vai ficar caracterizado a flagrância de dirigir com a CNH suspensa. Você pode até alegar assim, mas não era eu que estava dirigindo. Mas, infelizmente, você não indicou no prazo correto o réu infrator. Pode até tentar, na defesa do processo de cassação, alegar que não era o condutor. Se essa infração, se essa multa for de autuação do Detran, pode até ser que ele aceite. Mas, dificilmente, o Detran vai acolher essa alegação. Inciso 2. No caso de reincidência no prazo de 12 meses das infrações previstas no inciso 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175. Inciso 2 fala de reincidências e multa autossuspensiva, as mandatórias. Inclusive, uma dessas aí é uma das irmãs gêmeas, artigo 165. Ocorre muito nas fiscalizações da lei seca, que é dirigir sob a influência de álcool. Então, se você cometer algumas dessas aí do inciso 2, no período de 12 meses, não cometa novamente. A reincidência, vale lembrar, só fica caracterizada quando essas infrações, seja a primeira ou a segunda, no período de 12 meses, transitem em julgado. O que é isso? Quando não cabe mais recurso, quando você não pode mais apresentar recurso. Inciso 3. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no artigo 160. Parágrafo 1º. Constatada em processo administrativo a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. O inciso 3 fala do processo judicial. Isso é nos casos de cometimento de crime de trânsito. E o processo legal, a apuração desse processo, é na justiça. Mas isso aí eu vou falar mais detalhado, porque eu vou fazer um vídeo falando sobre crime de trânsito. Algo que é comum aí nesses 3 incisos que eu citei, que deve ser observado, porque é a forma que você tem de escapar aí dessa pena do processo de cassação da CNH, é que esse processo só deve ser instaurado quando a infração que originou esse processo estiver transitada em julgado, quando não couber mais recurso. Não pode você ainda respondendo, você apresentando o recurso da primeira infração, caso venha cometer a segunda, já ser instaurado o processo de cassação. Não, só quando as duas transitarem em julgado. O parágrafo 1º é o 4º motivo, e é apenas uma correção de um ato errado. Eu não vou nem entrar no mérito se o ato é erro da administração pública, se foi malandragem, né, de algum espertinho, porque sempre tem aí aquelas habilitações frias, né? Não vou entrar nesse mérito aí do jeitinho. Mas a administração pública
Reconhecendo esse erro, identificando esse erro, ela pode cancelar, ela pode cassar essa habilitação aí para poder corrigir o erro, beleza? E aí nos processos de cassação da CNH, você tem que ficar ligado, você tem que ficar atento em algumas situações. Por quê? Porque é definitivo. Você tomando essa punição, você vai ter que passar, como nós já vimos aí, por todo o processo de habilitação. Então, assim como no processo de suspensão e também lá nos recursos de infração, você deve se atentar à dupla notificação. No processo de cassação, não é notificação de autuação, é notificação de instauração do processo de cassação, mas tem que haver essa notificação. Se não for expedida essa notificação, ou se for expedida para o endereço errado, se acontece isso, esse processo é nulo. Ou se ele até expede a notificação de instauração, mas não expede a notificação de penalidade ou para entrega da CNH, também é nulo. Tem que haver a dupla notificação. Assim também como no processo de suspensão, existe a prescrição, o prazo prescricional. O Detran ele tem 5 anos para instaurar esse processo de cassação, contado a partir do trânsito em julgado daquela infração que originou o processo de suspensão. Transitou em julgado aquela infração, não cabe mais recurso, o Detran tem 5 anos para iniciar esse processo de cassação. Se não fizer, perde o direito, prescreve, não pode mais te punir. E se uma vez instaurado, ele não resolve em 3 anos, também prescreve, que é a prescrição intercorrente. Então você deve ficar atento aí. Também, igual na suspensão do direito de dirigir, as decisões têm que ser devidamente motivadas. O órgão de trânsito ele não pode te punir com uma decisão rasa, com uma decisão fraca. Tem que ter a devida motivação. Então, se você recebeu aí uma notificação de instauração do processo de cassação da CNH, eu te aconselho a procurar um profissional especializado em direito de trânsito para te auxiliar. Porque não é tão simples fazer uma defesa de cassação do direito de dirigir. Por mais que a gente encontre aí na internet dicas, até como essa que eu estou te trazendo aí, é importante você ser auxiliado por um profissional que entenda, que seja especializado nessa área. Porque a gente está falando de uma decisão que pode cassar a sua habilitação e você tem que passar por tudo de novo para ter uma nova habilitação. Se você tiver dúvida, crítica, sugestões, comenta aqui embaixo. Um forte abraço e seja consciente no trânsito.